Bom, galera, o Sport tem um jogo importante hoje à noite, às 21h30 na Serrinha, diante da equipe do Goiás, que a equipe do Goiás luta para chegar na liderança do campeonato. Se ela vencer o jogo do Sport, ela pode chegar na liderança. E o Sport luta pela reabilitação após 2 resultados adversos nos últimos jogos contra o Ituano e Avaí. A gente vai falar um pouquinho desse jogo. Drayton Madeira. Bom, e a equipe do Sport vai enfrentar a equipe do Goiás na Serrinha, num estádio muito bonito, um estádio pequeno, mas muito bonito, um gramado excelente, então não tem desculpa para a não apresentação de um bom futebol. O Sport deve ter algumas novidades nesse jogo. Por exemplo, quem deve fazer a cabeça de área ali, a volância de marcação, deve ser o Fábio Matheus, já que o Felipe, glória a Deus, está fora do jogo. E o Sport também tem desfalque de Alan Ruiz e o Zé Roberto, que foram expulsos, no jogo contra o Avaí. E esse jogo é de suma importância para a equipe leonina, pois o Sport vem de resultados adversos contra o próprio Avaí e contra o Ituano, que o Sport não foi bem nessas 2 partidas e acabou perdendo 6 pontos preciosos que dariam ao Leão a liderança do campeonato. Então a equipe rubro-negra precisa vencer, precisa se reabilitar. Uma das novidades, como eu mensurei atrás, deve ser a entrada do Fábio Matheus na cabeça de área. O que esperar desse jovem? Um jovem que a torcida já está querendo uma titularidade há muito tempo, um jovem que tem qualidade, mas o Mariano Souza, aliás, é uma das minhas ressalvas a esse treinador do Sport, essa insistência com o Felipe. Ninguém sabe o que arrumadinho é esse, que Felipe não sai de time, um jogador fraco, horrível, não tem, dizem que tem bom passe, na minha opinião não. Na opinião de quem, eu não sei, ele tem bom passe. Na minha opinião, eu não acho que ele tem bom passe, eu não acho que ele tem qualidade em nada. É um jogador muito ruim, muito fraco. Chega a ser muito mais fraco que o próprio Ronaldo Henrique. Aliás, Ronaldo, toda vez eu digo, me desculpa, Ronaldo, por ter criticado, porque Felipe é uma desgraça jogando. Que jogador ruim danado. O Sport gastou um dinheiro nesse jogador ao invés de botar para trás da casa, como o próprio Fábio Matheus, o Pedro Martins, que deveriam estar jogando, não uma perronha dessa, que jogador ruim danado, mas enfim, o Sport precisa vencer esse jogo diante do Goiás. O que é tão importante nesse jogo? Olha, é um jogo que o Sport luta para se reabilitar. A equipe rubro-negra oscilou bastante nesses 2 últimos jogos. O jogo contra o Ituano foi uma lástima, O Sport perdeu uma carrada de gols, mas mesmo assim não foi bem e acabou não vencendo a equipe do Ituano e pior, perdendo para uma equipe que fazia 15 jogos que não ganhava de ninguém. O Sport tem essa celeuma, Eu fiz um vídeo, até a torcida de Fortaleza fiquei irritada, que eu fiz um vídeo dizendo que o Sport tem um costume de levantar defunto, No sentido de defunto é o que? No sentido de gente que vem perdendo, quer se recuperar, joga contra o Sport. O Sport devia ter o patrocínio da restauração, O Hospital da Restauração aqui em Pernambuco, que é o Sport recupera todo mundo. Tá perdendo, joga com o Sport. Seu time tá perdendo, faça um amistoso e joga contra o Sport, que você vai se recuperar. E as equipes depois que jogam com o Sport começam a ganhar jogos. Até o Ituano tá ganhando agora, Então, jogou contra o Sport, você se recupera. Mas, brincadeiras à parte, o Sport precisa vencer esse jogo. É um jogo de suma importância, um jogo de uma relevância muito grande. Porque se o Sport não ganhar esse jogo, o time leonino entra um declínio, que aliás, está todo mundo torcendo para isso, Todo mundo que torce contra o Sport, como diria, que Deus o tenha, meu grande amigo, treinador de futebol, amador, João Zoada, que sabia muito de futebol, torcedor do Sport, apaixonado, dizia, Drayton, só tem 2 torcidas, a do Sport e a contra o Sport, e a gente está vendo muito isso mesmo hoje em dia. É notório que todo mundo torce contra o Sport, e a torcida soberba. Eu estou cansado de responder comentários no chat, que a galera dizendo que o torcedor do Sport é soberba. Não, porque o torcedor do Sport está acostumado a vencer. O Sport faz 3 anos que está na 2ª divisão, não é um time de 2ª divisão, ele está na 2ª divisão, é totalmente diferente. Como tem time que é de Série C, está na Série A. A vida toda jogou Série C. Então, esse é o problema do Sport. O Sport precisa vencer esse jogo. Não tem outro resultado a não ser uma vitória, porque o Sport está fora do G4, torcedor. E você se mantendo fora do G4 é muito ruim. É muito trabalhoso, uma recuperação. Por quê? Porque esse ano o campeonato tem equipes muito fortes. O próprio Goiás mesmo, que a gente falou lá atrás, que iam brigar para subir. Goiás, Sport, Santos, Curitiba, e o próprio América. Esses são os times que, na realidade, são os postulantes a subir. São esses 5. Os outros correm por fora. Correm por fora no campeonato, mas nem por isso deixam de ter chances. Uma coisa é você ser favorito a alguma coisa, outra coisa é você vencer. Ser favorito é uma coisa, outra coisa é vencer.
né, conseguir êxito no seu favoritismo, colocar o seu favoritismo em prática. O Sport é favorito, né, para subir. No entanto, 2 anos que ele é favorito e não consegue. Tropeça. Então esse é um problema. E perdendo esses 2 últimos jogos, como aconteceu com a equipe leonina, o Sport ficou numa situação adversa, né? Porque ele vai para um jogo com a obrigação de ganhar. E você ir para um jogo contra um adversário fora de casa, um adversário também que já vem de um resultado adverso contra o Avaí. Perder por 2-0 lá na ressacada para o Avaí. Então você ir com a obrigação, é muito ruim você fazer obrigação. E essa questão toda do questionamento do Sport com relação ao esquema do treinador. Muitos criticam o Sousa dizendo, isso é um esquema kamikaze, o Sport vai jogar sem marcação. Todo o problema do Sport está literalmente na parte da marcação. Então o Sport tem uma marcação muito deficitária hoje. Os laterais são muito agudos e deve estar fora o Filipinho também do jogo, né? Quem deve jogar é o Dalbert, que o Filipinho teve uma lesão. O Sport já vai com esse desfalque, né? O Alan Ruiz e o Zé Roberto, desfalque, mas eles são reservas. Eu não considero desfalque. Desfalque para mim quem é titular. É reserva. Agora são jogadores que entram na partida. E o Sport, voltando à questão da marcação, tem uma marcação muito deficitária. Pedro Lima aí que está sendo alvo dos clubes europeus, do Chelsea, do Real Madrid, estão fazendo um leilão, Liverpool, dentre outros. Ele não marca tão bem. Mas ele é um jogador muito agudo, ele é mais um atacante, a gente chamaria de ala, né, como fosse na questão do futsal, indo muito mais para cima, como o Filipinho também. Na marcação, são fracos na marcação, todos os dois, tem muito a evoluir, principalmente o Pedro Lima, que tem 17 anos. E o Sport tem essa deficiência. Do Cariúcio, eu falei no vídeo aí, muita gente tá falando, fui um dos primeiros a falar, mas a questão da audiência do canal e tudo, né, brigar contra os gigantes que tem aqui, que postam vídeos aí, como Luna, Luiz Heitor, Alessandro Matias, próprio Nicolas hoje que tem uma audiência muito grande, não é? E tantos outros, o Roberto Nascimento que é um baluarte, é difícil, né, você fazer concorrência, por isso que eu tenho vídeos alternados, eu falo alternadamente, meu canal está crescendo na medida proporcional ao nosso trabalho, mas concorrer com essa galera, eu sempre sou um dos primeiros a postar vídeo, porque eu pesquiso muito, mas a audiência da galera é muito forte, então, mas mesmo assim a gente faz o nosso trabalho com ordem, com decência e com propriedade. E o Sport, ele é uma equipe que ele precisa evoluir muito nesse sistema de marcação, é muito deficitário o Sport hoje na marcação. Tem que mudar muita coisa nessa marcação do Sport Clube do Recife, tem que trazer jogadores que aprendam principalmente no setor de meio campo, os volantes. Os volantes do Sport são muito fracos na marcação. Espero hoje que o Fábio Matheus deve entrar, não sei que o Sosso realmente tem alguma coisa contra o jogador e bote outro no lugar dele, ou improvise, sei lá, né? Pode ter uma improvisação aí, a gente não sabe. Eu não sei o que Sosso pensa, né? Literalmente, o que é que ele pensa. Não sei, porque se Fábio Matheus não entrar, a gente vai ficar com uma pulga atrás da orelha, porque ele seria o reserva imediato, que eu não acho que ele é reserva de Felipe em canto nenhum, só na cabeça de Mariano Souza. Essa é uma das críticas que eu tenho ao treinador. Mas esse é um jogo muito importante para o Sport. E entrar em campo com a obrigação de vencer é complicado, principalmente jogando contra a equipe esmeraldina lá na Serrinha, a pressão vai ser muito grande. Pois é, o que é que você acha desse jogo aí? Dá a tua opinião, deixa teu like.